E hoje nós estamos aqui com 2 baita profissionais da Santa Casa de Marília, né? 2 psicólogos aí renomados e que vão nos agraciar aqui com uma conversa muito bacana, trabalhando nas questões da doença mental propriamente dita. Então eu estou aqui com o Marcos Aurélio Alves Filhos. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Márcio. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. E a Caroline, né? A Caroline também, que é psicóloga nossa, Caroline Neves Pereira, também aqui partilhando do nosso podcast. Sim. Oi, Márcio. É um prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. É uma honra, tá? Mas vamos lá, né? Eu acho que é muito importante a gente ter clareza de que quando a gente fala de saúde mental, isso é algo que precisa ser trabalhado durante todo o ano, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, principalmente por nós profissionais de saúde, né? No sentido de levar principalmente informação à comunidade e à população de uma maneira geral. E aí eu já começo com a primeira pergunta, né? Se a gente está falando de saúde mental, o que a gente pode dizer que é uma boa saúde mental, então? Né? Agora é com vocês. Bom, eu começo. Então tá bom. Essa pergunta que você fez, Márcio, a resposta dela não é tão simples, né? Sim. Ela depende muito de pessoa para pessoa, e claro que o objetivo nosso aqui não é dar uma receita de bolo, né? Uhum. Mas é importante a gente problematizar algumas questões. Primeira delas, né? Vamos para o conceito de saúde segundo a OMS, que é a nossa Organização Mundial de Saúde. Então, para a OMS, saúde é um completo bem-estar físico, social e mental. Exato. Ponto. Paro aqui. Uhum. Saúde mental, um completo bem-estar, também físico, social e mental, mas eu tenho que ter muitas habilidades para trabalhar com o meu estresse. Né? Então, quer dizer, eu tenho que lidar bem com o estresse, eu tenho que me adaptar bem na sociedade. E aí, baseado, né, nesses conceitos da OMS, que fala da saúde, que fala da saúde mental, quem de nós aqui temos saúde e saúde mental? É uma boa pergunta, né? Eu acho que fica bem difícil de responder essa pergunta, né, Carol? Porque todos nós estamos o tempo todo sob tensão, vivendo sob estresse, né? Algum tipo de dificuldade no dia a dia. E isso não é fácil de lidar, né? De jeito nenhum, né? E se a gente for pensar, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra, né? Hoje, todo esse estresse, esse desemprego que está tendo, né? Todas essas problemáticas aí dificultam a gente a ter uma saúde emocional, mental plena. É difícil a gente estar bem em todos os campos, né? Então, é importante que a gente olhe para a nossa saúde mental, avalie as nossas emoções, como que está sendo esse campo, né? Se a gente está cuidando devidamente dele, porque realmente é o combustível que a gente tem para enfrentar as exigências do dia a dia, os desafios, né? E é isso, né, Marcos? Assim. Perfeito, né? E o que eu acho curioso, né, que também falando na questão do Janeiro Branco, né, Márcio, Carol, é um mês que ele traz uma conscientização, né? A gente, inclusive, é muito crítico no sentido assim do balãozinho branco, saúde mental, tal. Eu acho que a gente tem que fazer algumas reflexões sérias, que são reflexões que percebemos que as pessoas muitas vezes não fazem, né? Que é olhar para si. Mas entrando nessa questão da categoria, nós vivemos sociedades de rótulos, né? Exatamente. Eu ia perguntar sobre isso. Eu estava me lembrando de um escritor que ele chama Moacir. Eu vou tentar ao longo do podcast recordar o sobrenome dele. Ele era um médico, cronista, escritor, ele já falecido. Ele fala num artigo dele, né, que na época da escravidão, quando o escravo ele queria fugir, ele era rotulado com uma doença mental. E era até um nome engraçado, chamava-se disistopia etiópica. Olha que nome grego, né? Então, o que isso significava, né? Que, digamos que ele tinha preguiça, né? Então, por ele ter preguiça e não querer trabalhar, ele já era rotulado com uma doença mental. Tinha aqueles também que tentavam fugir. Claro que o escravo vai querer fugir, né? Exato. A barbaridade que aconteceu, né, infelizmente, no mundo e no nosso país, né? Ele também era rotulado como alguém que tinha uma doença mental. Então, eu trago também um pouco para a nossa realidade, né?
era rotulado segundo uma métrica da sociedade na época. Daquele tempo. Daquele tempo. E hoje, será que a gente não está patologizando demais? Então, o DSM, para quem não está habituado, né, o DSM, que hoje a gente está no DSM-5, tem o CID-11, são manuais, né, de critérios em que Fala rapidamente o que é o DSM. DSM, porque não são todos que conhecem, só para o pessoal ter um pouquinho mais de clareza sobre isso. O DSM, ele é um manual, ele é muito utilizado principalmente nos Estados Unidos, onde ele tem critérios diagnósticos, categorias de transtornos mentais. Tá. Então ele auxilia os profissionais a entender qual que é o diagnóstico, qual que é o sintoma, né? Certo, e o CID, certo. ele é utilizado mais em países europeus. Né? Ok. Então, o primeiro DSM, ele foi desenvolvido em 1952. Tá. Existiam na época 106 categorias de transtornos mentais. Tá. O DSM-5, que foi desenvolvido em 2013, ele tem mais de 300 categorias. O que está acontecendo? Né? Há, de fato, né, um aumento científico, as coisas foram evoluindo, mas será que não é muito? A população aumentou, mas também se faz mais diagnóstico. Mas será que esses diagnósticos também todos estão corretamente feitos? Nosso papel aqui não é esse, né? Não é de fazer julgamentos, longe disso, né? Mas hoje até algumas pessoas se rotulam, né? Eu tenho TDAH, né? Acho que eu tenho algum transtorno do espectro autista, eu sou depressivo, né? Assim, isso parece que meio que banalizou em alguns momentos. Isso é algo que vocês também percebem ou é uma percepção um pouco mais minha? Olha, é uma percepção, eu acho que de vários profissionais, principalmente da área da saúde mental, né, Carol? Sobre essa questão das rotulações. Também quero deixar claro que assim, não sou contra a DSM, não sou contra a CID, eu sou contra a forma que ele é utilizado. Isso eu tenho crítica, pode até ser polêmico, mas a gente precisa ter algumas críticas também, né? Então, a questão da saúde mental, ela é diferente nas culturas. Claro. Vamos dar um exemplo aqui, Márcio. Você tem filhos. Suponhamos que seu filho, ele era criança, ele chega para você e fala assim: papai, eu estou conversando com o cachorro. Ah, tudo bem, isso daí é uma fantasia de criança e tal. Mas papai, o cachorro está falando para fazer isso e aquilo, né? Opa, aí muda de figura, né? Pera lá, né? O que está acontecendo, né? Será que meu filho tem uma esquizofrenia e tal? Vamos pegar essa mesma situação e ir para uma tribo indígena. Uhum. Eles vão olhar para isso e vão falar: nossa, vai ser um futuro xamã. Exatamente. Eles vão venerar, né? Tem essa habilidade, né? Então, isso é um risco muito grande, né? Essa forma que a sociedade patologiza, que coloca como doença, a descaracterização dos sentimentos, né? Então, isso é uma coisa que o Janeiro Branco ele traz também como uma reflexão, que concordo com você. Eu acho que não tem que ser só em janeiro, né? Isso aí tem que ser o ano todo, né, Carol? Sim, inclusive, né, quem criou essa campanha foi um grupo de psicólogos do interior de Minas Gerais. Legal. Em 2014, né? E por que o mês de janeiro? Porque geralmente é em janeiro que a gente costuma fazer os novos planos para esse ano que se inicia, né? Que bacana. Então é para trazer um foco ali mesmo no autocuidado. Como que tá o seu autocuidado? Né? E a gente tem visto muito isso, esse autodiagnóstico, né? Ah, eu tenho ansiedade, né? E essa associação errônea de que ter saúde mental, que na verdade nada mais é que você ter recursos para enfrentar situações difíceis, exigências do dia a dia. Exatamente. Vida, né? E aí as pessoas associam ter saúde mental com não ter nenhum transtorno ou não ter nenhum problema de saúde. Ou não ter problema, simplesmente, né? O psicólogo não tem problema, psicólogo... E não, todos nós temos problemas, né? Todos nós temos capacidade de desenvolver habilidade para enfrentar situações difíceis. Basta a gente reconhecer isso também. A gente tem que ter esse olhar, fazer essa autoanálise e ter esse olhar. Tudo pode ser desenvolvido. E tudo bem não estar bem. E tudo bem, né? não estar bem. Tudo bem não estar Isso bem. faz parte, a gente não está bem todos os dias, né? Exato. Exatamente, esse equilíbrio, né, que pede.
Vai ter dias que a gente não vai estar bem, vai ter dias que a gente vai estar ótimo, vai ter dia que a gente vai oscilar bastante. Isso não significa que a gente é bipolar, né? Eu uso muito isso, eu sou bipolar, porque um dia eu tô mais assim, outro dia eu tô mais assado. Né? E realmente é nessa linha, né? Porque a gente tem momentos diferentes na vida, né? Sim. E a gente passa por experiências afeto-emocionais muito diferentes no dia a dia, né? Eu fico me lembrando um pouco também quando a gente... Eu sou mais velho que vocês, né? Pouca coisa, mas sou. Bem pouquinho, né? Mas eu me lembro que quando a gente assistia filmes que traziam um pouco da juventude, né? Filmes um pouco mais antigos que traziam da juventude, normalmente era aquela juventude um pouco mais rebelde, né? Que lutava, que brigava por ideais, por direitos e assim por diante. E a gente vê hoje um modelo um pouquinho diferente disso, né? Primeiro que as famílias são bem menores. A composição das famílias hoje ela está muito diferente, né? Então você tem uma família que não é o pai, a mãe e os filhos, são 2 pais, são 2 mães, muitas vezes são filhos que são criados com outros familiares, são filhos adotivos. A composição ela mudou muito nesses últimos anos. Associado a isso, a gente ainda tem a questão do quê? Do acesso à informação, a informática, inteligência artificial, tecnologia, né? E uma série de recursos. E isso também ele pode ajudar a dar uma bugada, né? No sentido de você ficar muito inserido nesse universo e, em detrimento disso, você diminuir o contato, a comunicação e as relações. Como que vocês veem isso? Sim. Pode falar. Eu sempre me lembro de um sociólogo que eu gosto muito, que ele chama Zygmunt Bauman, né? O Bauman, ele foi um sociólogo que ele criou assim, muita evidência, né, nos meios sociais nos anos 2000. E ele dizia que nós vivemos uma sociedade líquida. Tá. Então não tem mais solidez, não tem mais relacionamento, não tem mais tete a tete. Hoje eu resolvo mandando uma mensagem e acabou. Eu não enfrento mais da forma que eu enfrentava antigamente. Só que ele era mais rígido, né, o Zygmunt Bauman, assim, ele era um senhorzinho bem ranzinho, ele era contra geral a questão da tecnologia. Claro que a tecnologia ela traz imensos benefícios, né? Mas a forma que você utiliza, essa é a questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que eu tenho visto muito, que tem chego no meu consultório, pessoas com vícios de jogos. Tá. Mas tá assim uma coisa imensa, né? Assim, apostas, sabe? E é algo que, se a gente for pensar, alguns anos atrás, existia isso de uma forma talvez um pouco menor, né? Que atingisse uma camada um pouco menor da população. Hoje, com os jogos que você tem disponível na internet e tal, isso daí tem batido, o tempo todo tem batido na nossa cabeça, né? A facilidade de acesso, a possibilidade de um enriquecimento fácil, e aí as pessoas vão ficando dependentes realmente disso, né? Acho que é um exemplo clássico que você traz, né? Sim, a comparação, né, Isso, Márcio? E aí acaba adoecendo, né? Porque primeiro que não é no jogo que você vai conseguir o que você quer. Segundo que você pode fazer dívidas em função do jogo. Você perde relacionamentos em função do jogo. É um exemplo que você traz, mas acho que é muito importante para a gente discutir essa questão da saúde mental propriamente dita, né? É um exemplo que acho que você trouxe que foi muito feliz, que faz a gente pensar muito sobre isso, né? Nessa linha a gente vai percebendo, né? A gente está falando de comunicação, relacionamento, algo que a gente ouve muito e vê muito, né? As pessoas elas se encontram, né? E elas se encontram, mas elas estão no celular falando, né? O celular ela é uma ferramenta importantíssima, ela ajuda a gente no trabalho e tal, né? Mas às vezes a gente tem trocado algumas relações ou alguns diálogos, algumas conversas pelo celular, né? Show, você vai num show, você só tem... As pessoas não estão curtindo a música, não estão curtindo o som. Elas estão preocupadas em fazer a selfie, em fazer a foto, em registrar. Então isso é algo que a gente vai percebendo que vai deteriorando um pouco as relações, né? Porque você vive num mundo que é um mundo, de certa forma, superficial, não verdadeiro, não real, né? Então, mais uma vez, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do mundo moderno, né? Que o mundo moderno ele contribui para esse adoecimento mental, né?
esse nível de produção. Eu tenho que produzir, né? Eu tenho que trabalhar. E essa produção, ela gera o quê, né, Carol? Ela gera uma culpa muito grande. A gente não está conseguindo desacelerar, né? E eu me incluo nisso também, né? A gente não consegue desacelerar. É difícil Todos hoje em nós. dia fazer uma coisa só. Para pensar, né? Um outro exemplo aí. Antigamente, a gente sentava para assistir televisão. A gente sentava, cada um ali no seu cantinho, assistia televisão, focado ali no aqui e agora. Hoje em dia, quem que consegue assistir só a televisão? Quando a gente menos percebe, o celular já está na mão, a gente já está passando o feed aqui, atualizando. Então, a gente não está conseguindo desacelerar mesmo. Isso é preocupante, né? Até nos momentos de lazer, como você disse, né, Márcio? Os contatos aí com os familiares, sentar numa mesa para jantar com a família ali, numa refeição, num encontro. As pessoas não estão mais aqui. Estão de corpo, né? Mas estão ligadas no mundo. E a tecnologia é uma coisa 100% ruim? Não. Sim, desde exato. que a gente consiga mesmo estabelecer um tempo para cada coisa. Então, legal, eu trabalho bastante, mas será que eu estou tendo um momento de lazer? Será que eu estou priorizando esses momentos de solitude, de contato social? Né? As pessoas estão se isolando dentro de casa por justamente estarem conectadas ali com o mundo, mas um mundo superficial. Então, um mundo de comparações, né? Nossa, olha, esse blogueiro acordando 10, 11 horas da manhã, ganhando dinheiro fácil, e eu aqui ralando. Então, assim, as pessoas se comparam muito, né? Então, isso também prejudica a gente a buscar um equilíbrio. Sim. Isso prejudica, porque é muita comparação, é muito diagnóstico próprio, né? Enfim. Mas é isso mesmo. Se a gente voltar a séculos, né, os próprios filósofos eles falavam da importância do contemplar. Contemplar, estar presente. A gente perdeu isso. Você sabe que eu observo que na época da pandemia, eu morava ali perto do bosque, né? E aí tinha um local que era um espaço aberto, né? De grama e tal. As pessoas começaram a ir lá para ver o pôr do sol. Não sei se vocês já viram ali. Sim. Próximo do aeroporto aqui, né? Sim, piquenique, tal, famílias, tal. Eu acredito que a pandemia também trouxe isso. Nesse quesito, né? O problema é que o ser humano ele acostuma com o ruim. Depois ele volta, né? Mas esse contemplar ele é muito bom, a gente perde. Eu sempre dou um exemplo da experiência e a gente tem várias experiências, né, Carol, pensando em questão de hospital, né? Acho que é uma escola, mas na oncologia. Quando eu comecei a trabalhar na oncologia, no ambulatório, eu ouvi muitos pacientes falarem assim para mim: Marcos, depois que eu tive o câncer, eu passei a agradecer mais, eu passei a observar mais coisas que eu não observava. Sentir o cheiro da planta, né? Para ali. Muitas vezes porque talvez, né, ele tenha sentido nesse momento a finitude. Sem dúvida. E aí olha para trás e fala: opa, é o momento que se eu não fizer isso eu posso não ter outra oportunidade. Sim. Né? Sem e às dúvida. vezes a gente precisa levar esses sustos, né? Eu acho que quando você fala da pandemia, né, nós vivemos aqui a pandemia de uma forma muito intensa. Ele foi um divisor de águas, né? Onde a gente se isolou, onde a gente ficava em casa, onde a gente tinha medo de sair, tinha medo de se relacionar, tinha medo de conversar. Mas esse processo de adoecimento ele já vinha, né? Sim. A pandemia ela acelerou, né? E ela acelerou de uma forma que ela causou danos do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, porque muitas pessoas perderam entes queridos, né? Enfim, e adoeceram também por conta do medo, né? Então, a gente vai pensando um pouco nisso, né? Que esse é um processo teoricamente natural da dinâmica que o mundo vive hoje, né? Dos relacionamentos, mas que ela possibilitou também esse distanciamento. Se a gente for pensar o próprio home office, né? O home office ele é super bom no sentido da praticidade, né? No sentido de você reduzir despesas, gastos, né? Com
com combustível, né? Riscos de acidente. Você está na sua casa, você consegue fazer o seu horário. É óbvio que ele tem uma série de vantagens, né? Mas também ele distancia você um pouco dos relacionamentos, né? Quando você faz uma reunião, eu tive essa experiência de na pandemia ter muitas reuniões online, né? E até hoje eu faço muitas reuniões online, né? Porque as pessoas estão em pontos diferentes, né? Na cidade, no estado, até no país ou até fora do país. Mas isso causa um estranhamento, né? Porque você não tem aquele feeling, aquela proximidade com a pessoa para conversar de um jeito diferente, né? É uma conversa intermediada por uma máquina, né? Esse é um outro aspecto também que a gente vê bastante importante. E aí tem um outro elemento que eu queria também trazer para vocês pensarem, né? Porque esta máquina, não estou colocando culpa na máquina, né? Vejam bem, é para a gente poder fazer o uso, o melhor uso possível, né? Da tecnologia, né? E tudo mais, da informação. Mas as crianças têm acesso já muito cedo a esse tipo de estímulo, né? Você vê bebês, né? Ainda bebês, já com o celular na mão, brincando, de alguma forma mexendo, trocando as figurinhas e tudo mais. Então, quer dizer, esse estímulo ele começa lá, né? E aí entra a questão, né? Do limite da utilização, porque a gente também tem percebido um adoecimento maior também do ponto de vista mental em crianças, né? Queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso também. E essa questão da tecnologia, Márcio, não tem como você evitar, né? Como a gente está conversando ela aqui, está aí, né? Ela está aqui, tudo. Tem a questão do limite. Eu escuto muitas pessoas falarem assim: poxa, no meu tempo as coisas eram diferentes. Meio que saudosista, né? Aquele saudosismo, né? Mas eu acho que o maior desafio é a gente se adaptar neste tempo, mais organizar e ter uma estrutura de regra, né? Regra não no sentido punitivo, né? Mas no sentido de limites mesmo, né? Eu não tenho tanta experiência em consultório com crianças, mas a gente conversa com colegas, né, que atendem. Então, muitas chegam com um diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? Mas às vezes não tem o TDAH. Exato. Né? Às vezes ela passa tanto tempo ali no celular, né, no joguinho, que aí chega na escola não consegue produzir, não consegue interagir. Né? Hiperatividade, né? Não estou dizendo que não exista, mas a gente precisa... Entendam que assim, tem todo um diagnóstico, não é só rotular. Exato. A criança está correndo, nossa, ela é hiperativa. Às vezes ela não brincou em casa. Aí o único ambiente que ela vai ter essa oportunidade é na escola. Ela vai correr, ela vai pular, né? E aí ela vai ser rotulada como hiperatividade. E muitas vezes, por falta de informação, né, dos pais, às vezes até de determinados professores, falam: olha, eu acho que ele tem hiperatividade. O pai chega, leva no médico, dependendo do médico também não vai avaliar, e dá o que para essa criança? A famosa Ritalina. Exatamente. O que essa Ritalina vai fazer no cérebro? A droga infantil do século, né? Pois é. Então isso é um perigo muito grande. Tem critérios, né, Carol, que bem fundamentados, avaliações, baterias de testes. Você tem que aprofundar. Sim, e essa baixa tolerância também, né? As crianças, nós também, a gente não aguenta mais esperar tanto tempo para nada, porque tá tudo tão rápido. Imediatismo o tempo todo, Imediatismo. Então acaba que esse também é um dos sinais que a nossa saúde mental pode não estar em dia. Né, essa baixa tolerância, essa baixa flexibilidade. A gente precisa ter isso, né, Carol? Porque as respostas, certeza, elas não são imediatas o tempo todo na nossa vida, né? Acho que muito bem lembrado isso. Isso mesmo. E com a tecnologia, rede social, a gente acaba tendo tudo na mão ali. Exato. Né? Hoje a gente faz o diagnóstico pesquisando, né, na internet. Ó, tô com uma dor assim, assado, já faz um diagnóstico, né? Você já chega no atendimento médico com isso meio que pronto. Né? É mais uma forma de você rotular de um jeito diferente, né? E isso é muito perigoso do ponto de vista da saúde mental, porque o tempo todo você acha que você tem tudo, né? Exatamente. E chega pacientes pra gente, né? Porque eu tenho tal diagnóstico. Mas quem que te deu esse diagnóstico? Você faz algum acompanhamento? Não. Pelos sintomas que eu pesquisei na internet, isso, né? É muito clássico, né? Isso é muito clássico. Eu me lembro que quando eu fiz, né, residência,
Eu passei numa unidade de saúde onde é uma periferia. E me chamava muito a atenção a quantidade de pessoas que iam lá pedir medicação. Então, muitas vezes o meu trabalho... Muito comum, né, Marcos? Muito comum, muito comum. E o meu trabalho ali, muitas vezes, era prestar esse acolhimento, como se fosse um plantão psicológico. A gente está ali, escuta, acolhe, dá algumas orientações pontuais. E eu cansei de ver, assim, pessoas que estavam passando por uma situação que seria normal ela sentir uma tristeza, e ela pede um ansiolítico, um antidepressivo. Para acabar logo com aquele desconforto, mas eles não investigam, eles não fazem essa autoanálise mesmo, né? Por que que eu estou sentindo esse desconforto? Por que que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Eles já querem logo uma solução rápida. É isso, né? No mundo que a gente vive hoje, você pode perder o emprego, você pode não conseguir passar num concurso, você pode perder um familiar querido, um amigo querido, e aí você sofrer com essa tristeza, né? Que é algo que todo mundo passa por isso. Sim, a gente pode, né? e vai, A gente né? pode e vai sofrer. Algumas pessoas vão lidar de uma forma um pouco mais tranquila, outras não tão tranquilas, mas isso vai acontecer, sem que isso pareça realmente uma doença. A gente pode sim estar triste, a gente pode sim estar naquele momento com humor rebaixado, né? Mas a gente sabe que faz parte do processo nosso vital. Exatamente. A gente não está sorrindo o dia todo, não está feliz o dia todo. Quem está feliz o dia todo, alguma coisa tem, né? Porque todo mundo tem problema, tem alguma demanda que você tem que resolver no dia a dia. Isso realmente é muito comum, das pessoas confundirem essa sensação, né, de dor, de perda, de desprestígio com uma doença. É óbvio que elas não sabem disso, mas isso é muito comum e cabe ao profissional de saúde, né, poder trabalhar bem, investigar bem para não rotular, né? Exatamente, essa é uma questão importante, né? Num outro momento nós vamos falar em outro podcast especificamente sobre depressão e tudo mais, mas eu queria que vocês falassem bem rapidamente, já que a gente está falando sobre saúde mental de uma maneira geral, né? Essa questão da tristeza, né? Acho que da tristeza no sentido de que assim, de que as pessoas elas podem se sentir tristes, isso faz parte da vida, né? Como é que vocês poderiam falar algo que pudesse as pessoas entenderem de uma forma que assim, olha, a tristeza não é doença, né? Nós podemos estar tristes e vamos superar em algum momento essa tristeza. A gente precisa senti-la, né? A tristeza é uma emoção, assim como a felicidade, a alegria, a raiva, é própria do ser humano. Então a gente vai sentir, não tem como deixar de sentir tristeza, não tem como deixar de sentir ansiedade. Ela vai estar presente no decorrer dos estímulos adversos, né, dos eventos adversos que for acontecendo. Então, sinta, né, viva isso. A tristeza é um sinal de alerta ali, né? Claro, de alguma coisa que você está vivendo, de alguma perda ou de alguma situação difícil, mas que está pedindo para você uma certa atenção, um olhar. Opa, peraí, né? O que está acontecendo? Qual que é a frequência, a intensidade dessa tristeza, né, Marcos? Porque as pessoas costumam... a gente é muito solicitado até por conta disso. Aquela paciente ela está muito triste, ela está muito chorosa. Mas espera aí, né? No nosso caso aqui, o ambiente hospitalar, o que o ambiente evoca nessa pessoa? Exato. Às vezes acabou de passar por um diagnóstico difícil. Olha o quanto, né, que é difícil esse momento que ela está vivendo, o quanto é esperado isso, mas assim, claro, qual que é a intensidade, qual que é a frequência? Ela sabe por que ela está triste, né? É uma emoção e ela precisa ser vivenciada. Isso não significa que ela está com uma depressão. E aí você me dá um gancho, Carol, para trazer a discussão sobre a necessidade e a importância do profissional psicólogo, né? Do psicólogo, do psiquiatra, dos psicoterapeutas, de uma maneira geral, porque muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade na elaboração dos próprios sentimentos. E aí você precisa de uma ajuda, né? E aí o melhor profissional para isso é o psicólogo, né? Como se ele fosse ajudando a você. Ele não vai te dar caminhos, ele não vai te mostrar como que você tem que fazer, mas ele vai te dando alguns insights para você perceber que é você que tem a resposta para aquilo. Ele vai te auxiliando. E vai te auxiliando.
E a gente vê isso muito hoje, né? Das pessoas acharem que não precisam, né? Estão lá embotadas, estão muitas vezes entristecidas, estão mais enclausuradas, né? Não se relacionam bem, não se dão bem no trabalho, tal. E aí não precisa de uma ajuda terapêutica, né? Porque acha que dá conta, né? E na verdade o profissional ele tem toda a condição de fazer um trabalho de intervenção onde ele possa contribuir para que essa pessoa busque esse recurso, né? E ajude a desfazer esse nó que muitas vezes para a pessoa é um nó sem condição de ser desfeito, né? E vocês ainda veem muito isso, né? Hoje vocês atendem uma população, né, específica de pacientes e acompanhantes dentro do hospital, e a gente tem um outro grupo de psicólogos que atendem os funcionários, que em algum momento vocês já passaram por isso também. Vocês ainda veem muito isso, as pessoas dizendo ou falando que não precisam de atendimento psicológico, que não está louco, que não precisa de terapia, né, que ele dá conta? Conta isso para mim, como que tem sido isso? Com certeza, né, Marcos? Acho que tem um monte, né, Carol? Eu acho que gente. De uns anos para cá, não sei qual que é a sua opinião sobre, mas eu penso que diminuiu. Tá. Porque as que redes bom. sociais... Isso é muito bom, né? Essa é uma ótima notícia. As redes sociais, elas trazem, né, essa oportunidade dos psicólogos, profissionais da saúde mental, falar sobre, né, a sua atuação. Mas sim, escutamos ainda muita resistência, piadinhas, né? Não vou passar porque eu sou muito louco, né? Vocês não vão aguentar me atender. Então isso a gente escuta muito. Mas é o que você falou. O psicólogo, ele é como se fosse um guia, né? Assim, ele vai direcionar, ele não vai falar mesmo o que a pessoa vai fazer. E às vezes muitas pessoas se frustram porque trazem essa ideia. O psicólogo, você vai fazer isso e aquilo. Não, ele vai te ajudar, ele vai te acolher. Neste mundo que a gente vive, como que é, né, você ter a oportunidade, eu fico pensando, né, a gente passa por isso, né, enquanto profissional e também, né, a gente também é paciente, né? Sim. De ter alguém que nos escute, que nos acolha, porque as pessoas não estão mais escutando. As pessoas não fazem mais esse movimento. Acho que você trouxe um aspecto extremamente importante, porque a gente busca o terapeuta, o psicólogo para isso, é um profissional que vai nos ajudar, né? Ele tem uma formação específica para isso, ele tem toda a condição, a competência para isso. Mas a escuta simples já é um mecanismo muito importante de ajuda. Nós estamos falando de Janeiro Branco, prevenção de doenças mentais, né? Quando chega em setembro e a gente fala fortemente sobre a prevenção do suicídio. Mas e as pessoas de maneira geral, né, que não são psicólogos, elas estão dispostas a escutar outro? Né? Porque sem julgamento. Sem julgamento, né? Hoje em dia a gente é muito imediatista, como você falou, né? Então, escutar o outro já é um caminho importante, né? Porque se a gente está falando de saúde mental e de adoecimento mental, eu entendo que esse é um aspecto extremamente importante da gente trabalhar, né? A gente fala sobre alimentação saudável, a gente fala sobre exercício, sobre sono tranquilo, né? Sobre atividade física, enfim, a gente fala de uma série de coisas para a gente ter um bom padrão de saúde. Inclusive, tudo isso ajuda na nossa saúde mental também, né? Mas só isso não basta, né? Trabalhar as emoções, trabalhar as relações, os conflitos, se permitir, se perdoar, é algo extremamente importante para que a gente tenha essa qualidade de vida e essa saúde mental cada vez melhor, né? E ninguém vai fazer isso por nós. Sem dúvida. Né? O que a gente escuta, né? Eu vou fazer atividade física, que é a minha melhor terapia. Isso dói na gente, né? Porque, assim, atividade física... Você vai ficar um sarado louco, né? Pirado. É bem isso, né? Porque se a gente pensar atividade física, uma musculação, uma academia, um pilates, né? Vamos pensar em outras práticas, um yoga, né? Sim. Por exemplo, são práticas de autocuidado. Exatamente. Que se associa com o quê? Que pode se associar com o quê? Com a psicoterapia, terapia com o psicólogo. Né? É ali no consultório, é a pessoa falar dos seus sentimentos, ela ter a oportunidade dentro do consultório de se ouvir. Exatamente. Nada mais do que isso. Ela vai ter essa oportunidade de se ouvir. Exatamente. Sendo que na sociedade, muitas vezes, ela não consegue. E olha que interessante, isso que você está trazendo, ele vem muito ao encontro do que você trouxe no começo, né? A gente já está partindo aí para o final do nosso Santa Casa, nosso primeiro Santa Casa Cast. Mas ele vai fechando, né? Porque você começa trazendo um conceito de saúde
e um conceito de saúde mental. Então nós precisamos de tudo isso, nós precisamos de atividade física, nós precisamos de alimentação saudável, nós precisamos sair do sedentarismo, né? Nós precisamos fazer atividade física, né? Mas a gente precisa também cuidar de um bem extremamente precioso, que é a mente. Exato. Né? E aí a gente entra nessa complementação que faz parte. As pessoas, muitas vezes, elas se cuidam, né, do corpo, fisicamente, mas ainda tem algo que falta aí que precisa ser complementar se a gente quiser essa concretude ou esse conceito um pouco mais completo de saúde mental, né? Então, acho que a gente vai exatamente caminhando por isso e tentando trazer para as pessoas, olha, tudo isso é importante. Inclusive, cuidar da sua saúde mental, né? Porque o adoecimento mental é algo muito, muito ruim para todo mundo, né? E que também não é fácil de tratar e pode ter outros desdobramentos, muitas vezes muito ruins. Então a gente precisa trabalhar nas questões da prevenção, né? De ter bons hábitos, de ter bons relacionamentos, bons diálogos, porque ninguém está livre de ter uma doença mental. Ninguém. Né? Isso que ainda nós não estamos falando das demências de uma maneira geral, né? Que são comuns, principalmente com o processo de envelhecimento, né? Mas basicamente é isso. Queria que vocês pudessem aí fazer um fechamento para a gente falando, né, do ponto de vista, né, da saúde mental, o que mais que a gente precisa, se é isso. É lógico que a gente não esgota no podcast isso, a gente pode ficar dias e dias falando com muitos outros profissionais, mas se é algo nessa linha ou se tem algo mais que vocês gostariam de complementar para a gente pensar numa boa saúde mental. Acredito que para finalizar, é interessante a gente pensar, né, que saúde mental não está ligado somente com o acompanhamento psicológico ou acompanhamento psiquiátrico, né? Existem N tipos de terapias alternativas, porque às vezes a pessoa fala assim, eu comecei a fazer um acompanhamento, mas não gostei, né, tal. Mas é importante também que ela busque conhecer essas outras terapias alternativas, busque dedicar esse tempo para ela, né? Quando a gente fala de saúde mental, é para ela, é dedicar esse momento para ela, é se ouvir, é se escutar. Exatamente. Também, porque senão fala, eu fui lá no psicólogo, despejei tudo e não tive um retorno, ele só ficou me escutando. Mas e você? Parou para se escutar? Parou para ver se está congruente? Está de acordo com o que você acredita, com os seus princípios, enfim, com as suas metas? E uma coisa não exclui a outra, né, Carol? Não, é complementar. A gente está falando de tantas terapias, né, e tantas ações alternativas para a gente ter uma boa saúde, né, que uma não impede que a outra... complementa a outra. Exatamente, é uma questão de complementação mesmo. Não esquecendo que a gente precisa pensar na nossa cabecinha, né? Sem dúvida. E a Carol, acho que ela falou, foi muito legal, né? Ela complementou bem. E a gente pensar numa questão. Qual que é o sentido da nossa vida? Exato. A gente deixa de pensar qual que é o sentido. Por que eu estou aqui? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou sofrendo e tal. Se você está passando pela mesma situação difícil, faça a sua reflexão. Exato. Alguma coisa errada você está fazendo. Para, reflita, pense. Não está dando certo esse caminho. Eu vou partir para outro. E saiba que a gente nunca está sozinho. Exato. Podemos contar uns com os outros, né? Com certeza. Em alguns momentos com amigos, em alguns momentos com professores, em alguns momentos com líderes e o tempo todo com terapeutas. Isso né? aí. Que eu acho que é fundamental a gente deixar claro isso também. Quero aqui agradecer Marcos, a Carol, permita-me assim chamá-lo, nosso primeiro podcast, né, o Santa Casa Cast, e que a gente possa ter trazido um pouco de informação para as pessoas refletirem a importância da saúde mental, que não é só no mês de janeiro, né? Carol muito bem explicou, mas para a gente pensar o tempo todo de que forma que a gente cuida da nossa mente e de que forma que a gente pode ajudar a cuidar da mente das pessoas que estão próximas da gente. Com conhecimento, com acolhimento, com escuta, mas de alguma forma a gente pode ajudar. Né? Sempre. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Até. Nós agradecemos.